minutinho. Peço desculpa, perdemos aí. Bom lá, vamos lá então, pessoal, agora gravando. Nós vamos começar a escrever nesse momento o nosso primeiro exemplo da nossa aula 2 de Octave, em que nós vamos começar a introduzir o desvio condicional. Anteriormente eu já havia explicado toda a parte conceitual, mas só relembrando que essa parte já foi trabalhado enquanto módulo do Scratch, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu criei minha primeira scriptzinha. Como eu fiz essa criação, eu vou até deletar, pessoal, e começar do zero. Deletar, simplesmente eu seleciono, deleto essa script, ok, ela some. Deixa eu só dar o refresh aqui. Vou fazer efetivamente a abertura, MyScript, ele já disse que já tem, quer dizer que ele não deletou, tá ela aqui ainda, não adiantou de nada. Vou continuar escrevendo. Deixa eu só, perfeito, vamos lá. O primeiro comando que eu dei foi um CLC, ele limpa a tela. O segundo comando que eu dei foi um clear all, que limpa todo o ambiente das minhas variáveis do meu workspace. Logo na sequência, a gente vai adquirir a variável A e a variável B, porque o problema está nos pedindo isso. Então, como eu faço isso? Primeira coisa, eu vou fazer a variável A é igual a input, abre parênteses, abre um aspa, e entre com o valor de A, dois pontos, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa, porque eu tenho que pegar A e B. Como eu sou muito preguiçoso, Ctrl C, Ctrl V, nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né? Altera para B, e ao invés de pegar A, vou pegar B. Pronto. Com o comando input, vocês já sabem, a gente viu na aula passada, a gente faz a entrada de dados. Se eu não coloco nada, essa entrada de dados assume-se que é numérico. Se eu precisar caractere, vocês já sabem que eu tenho que abrir uma segunda aspas e botar um Szinho aqui. A aula passada a gente viu isso. Nesse momento, eu já fiz a primeira parte. Cria um programa que efetua a leitura de dois valores numéricos. A e B estão postos lá. Faça a operação de soma entre os dois valores e acrescente o resultado somente se eu... e apresente o resultado somente se o valor for maior que 10. Bom, a segundo motivo, a segunda parte aqui, eu vou definir uma variável x, em que x vai ser A mais B, para mim saber quanto é a soma de A mais B. Se eu defino aqui uma variável, pessoal, o bom estilo de programação diz que eu tenho que inicializar essa minha variável. É obrigatório inicialização? Não, mas fica mais elegante e se porventura eu não inicializar e em algum momento eu não fizer nenhuma movimentação dela, pode ocasionar um erro. Então, eu tenho essa mania de inicializar minhas variáveis no início do programa para ficar mais claro. Melhor ainda se eu tiver a disciplina de botar um comentário, vocês sabem que percenta comentário, dizendo assim, ó, variável contém a soma de A mais B, tá? Claro que aqui fica bem trivial isso aqui, mas de repente vocês poderiam botar algum comentário nesse sentido. É opcional o comentário, tá? Tudo que está depois do percento, ele não, o compilador ignora, mas para quem vai olhar o programa fica muito mais fácil. Já resolvi o segundo problema, ó. Entrada de dados, o meu processamento, o primeiro deles era fazer a soma dos dois valores e estou botando ele em X. Vamos ver se isso está certo? Vou simplesmente dar um disp x aqui, ponto e vírgula, vou salvar. Como eu sei que eu não salvei, já falei, o MyScript aqui está sublinhado. No momento em que eu salvo, ele deixa de ficar sublinhado e eu vou rodar ele. Vai limpar a tela, limpou o ambiente das variáveis, entre com o valor de A. Meu valor de A, 2, meu valor de B, 3, 2 mais 3 é igual a 5. Como eu sei que deu 5, porque eu dei um display aqui em cima de x, onde x é a soma de A mais B, onde A e B eu peguei através do comando input junto do teclado. Outra questão que vocês podem fazer também, pessoal, eu vou comentar esse display e vou fazer aparecer 5 aqui de uma outra forma não muito ortodoxa, tá? Que é tirar o ponto e vírgula. Tudo que eu não boto ponto e vírgula ecoa na tela, aqui na prompt. Vamos ver se é verdade? Vou rodar, salvei e vou rodar. A2, B5, o que apareceu? X7. Ah, mas sem o display? Sim, porque eu não botei ponto e vírgula. Se eu boto ponto e vírgula, ele não ecoa na tela, quer ver? Vou salvar, vou rodar, sei lá, 45 mais 44. O que aconteceu? Não aconteceu nada, porque eu não dei display e não deixei
ele sem ponto e vírgula. Se eu quero saber o resultado, eu tenho que ir na variável x aqui, clicar em cima, ele vai me dizer que 44 mais 45 é 98, certo? Pois bem, então isso aqui foi um pouquinho para resgatar um pouco do ambiente aqui, para que se alguém não estava familiarizado, acabou de se familiarizar, tá certo? Pois bem, mas isso não é o nosso problema. O nosso problema faça a operação de soma entre dois valores e apresente o resultado somente se esse valor for maior que 10. Quer dizer que esse display aqui, ele está condicionado a uma condição. Se vocês olharem aqui, pessoal, eu estou seguindo exatamente os passos aqui dos blocos que vocês anteriormente usavam no Scratch. Entre com o valor de A, armazena A em A, entre com o valor de B, armazena o valor em B. Mude x para A mais B, que é essa igualdade aqui, e aqui eu entro num C com uma condição. Se x, que é a soma de A mais B, é maior que 10, eu mostro. Joia, eu vou substituir esse bloquinho C aqui pelo meu famoso C, que nada mais é o que um if. Se x é igual a 10, eu vou dar um disp, vou botar um pouquinho aqui para ficar organizado, e eu tenho tudo que começa um if, eu tenho que terminar um if. Então, tem um end, pode ver que ele já botou. Então, o if começa aqui e termina aqui. Se esta questão for verdadeira, a condição for verdadeira, ele vai dar o display. Se não for verdadeira, ele não dá o display. Pessoal, aqui tem um probleminha que eu vou mostrar para vocês. Se eu deixar assim no Octave, estou tomando água, no Octave ele vai rodar. No MATLAB, a igualdade é igual, tá? Essa é uma das poucas coisas que eles se diferenciam. Mas o Octave aceita igual. O MATLAB aceita só também igual. Então, vamos botar o igual, vou salvar e vou rodar. Se for igual... Ah, perdão, não é igual, é maior. Estou fazendo bobagem. Depois eu vou falar de maior e igual. Desculpa, esqueçam por enquanto isso. O problema me remetia se x era maior que 10, tá? Acabei de falar uma coisa que eu ia falar mais adiante. Então, o meu problema é se x é maior que 10, onde x é a soma de A mais B, onde A mais B eu peguei pelo teclado, ele vai dar o display. Vamos salvar, vamos rodar e vamos dar nomes. Vamos dar primeiro um resultado para x que não seja maior que 10. Então, A é 1, B é 1, 1 mais 1 é 2. O valor de B eu devo ter dado 2 vezes aqui, pessoal. Um pouquinho. Ctrl C. Deixa eu salvar. Ele faz essas loucuras às vezes, tá? Isso. Deixa eu limpar a tela aqui. Vamos ver de novo. Vamos rodar. Entra com o valor de A, 1. Entra com o valor de B, 2. O que ele está mostrando? Nada. Como ele não está mostrando nada? Porque se eu for para o meu código, 1 mais 2 é 3. 3 é maior que 10? Não. Se não é maior, ele não vai dar o display, ele vai para a próxima linha depois do end. O que tem na próxima linha? Não tem nada, não faz nada. Se alguém tem alguma dúvida aqui, vai no X, ele vai ter que ter o valor 3, né? Tem 3. 3 não é maior que 10. Agora vamos fazer ele dar o display. Vamos rodar novamente, agora eu vou dar 5 para A, 6 para B. 5 mais 6, 11. Deu o display bonitinho aqui, deu 11, porque satisfez a condição do desvio condicional e ele deu o display. Pronto, nesse momento aqui a gente usou, ou fez uma transição desse bloco C para o nosso comando if. Tudo tranquilo, pessoal, até agora? Aparentemente, sim. Beleza. Então, vamos salvar isso aqui e vamos continuar. Vindo para cá, o que a gente vai fazer? Desvio condicional simples, o segundo exemplo, exemplo 2. A gente só vai estender esse exemplo aí. Criar um programa que efetue a leitura do nome de um aluno e suas 2 notas. Realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado apenas se sua média for superior a 60. Está aqui, efetivamente, pessoal, aquilo que a gente fazia sempre, o diagrama, o algoritmo genérico, né? Então, o que é o meu probleminha? Obter o nome do aluno, obter suas 2 notas, realizar a média, verificar se a média é superior a 60, maior que 60, e mostrar o nome do aluno e a palavra aprovado. Vamos escrever esse código? O próximo slide
Tá mostrando de novo aqui, ó, para vocês, ó, o nosso código em Scratch, que a gente já fez, já foi objeto de exercício para vocês, o diagrama, o algoritmo genérico e o código efetivamente aqui que nós temos que fazer, se ele está aprovado ou não. Até aqui eu estou botando já a média, nem é para fazer isso. Vamos vir para cá e vamos alterar esse próprio código, porque eu já tenho as duas notas. É só eu chamar aqui a nota de A e B, né? Então eu vou continuar com a mesma estrutura. Então, em vez de A e B, eu vou botar nota 1, underline 1, vou botar nota, underline 2. Entre com o valor de A. O valor, vamos botar, da primeira nota. Entre com o valor da segunda nota. Tá, pessoal? Só estou reutilizando aqui o código para a gente... Por quê? Porque aqui no meu diagrama está obter o nome do aluno e obter as duas notas. As duas notas já estão aqui. Anteriormente, eu tenho que fazer o quê? Obter o nome do aluno. O nome do aluno, pessoal, é a mesma questão, porém é uma string. Copiei, colei. Obviamente que não vai ser nota. O nome do aluno, eu vou botar nome. O input entre com o nome do aluno. Pois bem, 2 pontos. Mas quando a gente vai entrar com nome de aluno, eu estou trabalhando com string. Eu tenho que informar o Octave que é para ele botar uma string aqui dentro do nome. Como eu faço isso? Eu faço efetivamente aqui, vírgula, abre aspas, S, fecha aspas. E fecha o parênteses. Vamos ver se ele acertou. Se eu acertei a sintaxe, vamos fazer só esta primeira parte. Toda essa outra parte aqui a gente ignora, tá certo? Vamos ver se ele está pegando certo esse nome aqui. Vou salvar, vou ver se está rodando, se é a sintaxe correta. Entre com o nome do aluno. Nome do aluno, Paulo. Primeira nota do Paulo, 9,90. Depois ele foi mal, ele tirou 89. Deu pau. O que está dando pau aqui? Erro A indefinido. Claro, porque esse é o problema de copiar e colar, né? Reutilizar código. Eu tirei o A e substituí por nota 1. Aqui ainda existe soma de A e B. Então, na verdade, a gente já sabe que isso aqui era um erro previsível. Então, eu vou simplesmente botar aqui um comentário. Ele vai ignorar essa parte do código. Ele também vai incomodar aqui, porque ele vai dizer que não existe esta parte aqui, eu vou tirar fora, eu vou deletar, e vou rodar de novo isso aqui para mostrar para vocês que o erro era exatamente lá. Nome Paulo, a nota do Paulo 90, a gente tinha falado, né, e 89. Pronto, o que ele fez? Fez nada, porque eu só estou pedindo para fazer a entrada dos dados. Posso, inclusive, olhar aqui, ó, na parte de nome, o único nome que tem é o Paulo, a nota 1 do Paulo é 90, a nota 2 do Paulo é 89. Joia. Agora eu posso continuar fazendo o que o meu algoritmo está pedindo. Obtive o nome do aluno, obtive as duas notas, vou realizar a média. Bom, a média, o que eu vou fazer? Chamar ela de média. Média. Vai eu não entendi porque tu colocou o S ali na linha 4. S? É, do lado do entre com o nome do aluno. Ah, perdão, sim, aqui em cima. O S para indicar que o nome vai ser uma entrada de uma string, é um nome. Quando você trabalha com nome e strings que não sejam valores numéricos, sejam eles inteiros ou reais, tu tem que dizer para ele esse parâmetro, para o MATLAB. Senão você não vai conseguir efetivamente colocar aqui um dado alfanumérico. Pode ver que nos numéricos não existe essa opção. É essa a questão, tá certo? Tá bom, obrigado. Vamos testar aqui, nós podemos até testar aqui para ver como o Octave vai se posicionar nessa questão. Tá, vou salvar aqui, vou dar, entre com o nome. O que aconteceu? Erro, Paulo, está indefinido, tá certo? Ele está dizendo que Paulo não é uma variável, não é um conteúdo para variável aluno, porque ele
ele está, desculpa, para variável nome, tá? Porque ele está pressupondo que tu teria que passar um numérico para ele. Para mim passar efetivamente uma string, eu tenho que dar esse parâmetro aqui, tá? Isso aqui é um pouco chato, o online dele, ó, com as aspas, pelo menos o meu teclado americano ele dá problema, não sei se para você está dando isso também, é meio chatinho. Respondido? Beleza. Obtive o nome, obtive as duas notas, realizar a média. Joia. Então, eu vou definir mais uma variável, média. Média igual. O que é média? A média é a soma das duas notas. Quem são as duas notas? Nota, underline 1, mais nota, underline 2, dividido por 2. Aqui vamos fazer matematicamente correto. Aqui eu vou botar um parênteses aqui. Soma as duas notas, divide as duas notas por 2, ponto e vírgula, para não ecoar. Bom, já que eu defini essa média aqui, eu acabei de falar para vocês que seria elegante sempre vocês fazerem a inicialização lá em cima. Precisa? Não precisa, mas fica mais elegante sobre o ponto de vista de programação, e às vezes, se tu não inicializa, tu incorre no problema. Isso aqui já é uma inicialização, pessoal, colocar um valor para dentro dela. Mas se tu utilizar sem inicializar ela, seja assim, ou seja, através de uma atribuição, tende a dar erro no teu programa, tanto no MATLAB como no Octave. Então, o terceiro passo aqui é realizar a média, tá aqui a média. O quarto passo, verificar se a média é maior que 60. Como eu verifico se a média é maior que 60, se querem olhar aqui, ó, podem ver que eu estou usando exatamente os mesmos passos do código, certo? Como eu efetivamente fiz a média é igual a nota mais nota 1 mais nota underline 2 dividido por 2 e colocado em média. Depois eu usei o bloquinho do desvio condicional se a média é maior que 60. O que é aquele nosso bloquinho no nosso mundo real aqui? É um if. Se a média é maior que 60, então eu faço alguma coisa. O que é fazer alguma coisa? Eu posso dar um disp ou um fprintf. Vamos ver o que o problema me pedia. Ele me pedia o seguinte, ó. Realize a média das notas, nome do aluno, realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado. Bom, se é para mim passar um parâmetro de nome de aluno, eu não tenho como usar o disp, porque o disp só me dá um display de uma frase que está entre aspas ou de uma variável. Eu poderia botar aqui a média dele, vai funcionar. Por exemplo, vamos fazer isso. Média, e vou botar um end, porque se eu abrir um if, eu tenho que fechar um if. Se a média for maior que 60, ele vai me mostrar. Vamos ver se isso está certo? Isso é uma boa forma, pessoal, de vocês começarem a programar quando não tem certeza da sintaxe. Façam um pouco, estendam o programa de forma lenta, que daí vai mais fácil para te isolar o erro. Entra com o nome do aluno, Paulo. Qual é a nota do Paulo? 80 e 80, para mim não me preocupar em calcular. O que eu fiz aqui? Erro. Mesma coisa, ele passou um alfanumérico, pessoal, porque eu dei 8 traços sem querer aqui, foi um erro de digitação. Ele interpretou que isso aqui é um caractere e ele não foi definido como caractere, tá? Foi até bom dar esses erros. Vamos rodar novamente. Nome, Paulo. Agora vamos fazer mais devagarinho. 80, 80... A média, 80, mostrou apenas a média, mas o problema estava me dizendo para aparecer o nome do aluno com a palavra aprovado. Então, eu não posso mais usar o disp. Eu vou ter que usar uma outra estrutura chamada fprintf, que a gente viu no final da aula passada. Fprintf, abre aspas, o que eu escrever aqui vai ecoar na tela. Então, a resposta é o aluno, daí eu vou dar o nome do aluno, %s, porque eu vou mostrar uma string. Só recapitulando, ó, eu passei uma string para nome, vou mostrar uma string com %s. Se eu fosse mostrar uma nota, é %d, de decimal, tá? É só isso que vocês vão ter que fazer. Ou é decimal ou é string. O aluno %d está, vamos escrever em letras maiúsculas, aprovado. Certo? Viu, professor? Fala. Se tivesse 2 nomes ali, eu teria que colocar... 2%. Sim, mas aí eu não poderia usar o S ou poderia? Usa, normal. Se tivesse 2 nomes, seria os alunos, tá? Alunos. Não, isso sim, no plural, mas eu digo assim, não, eu poderia usar... Eu já ia te dizer, os alunos,
%S e %S, e daí depois eu boto o nome de duas variáveis aqui, estão aprovados. Só para te dar um exemplo. Aqui, ó, daí eu usaria vírgula, agora o nome, nós só temos um, né? Nome, e eu ia botar nome 2 aqui, por exemplo. Daí ele ia sair exatamente dessa forma. Os alunos, nome, daí iria substituir e nome 2, estão aprovados, né? Não é o caso, tá? Eu vou deixar apenas um aluno, voltando para cá agora. Vamos arrumar. Então, recapitulando. Abro aspas, fecho aspas, e isso aqui vai sair exatamente aqui na tela, substituindo onde tem um %S pelo nome. O nome, para vocês saberem, é o que vocês entraram lá no teclado. Aqui vai aparecer que o Paulo foi aprovado. Vamos ver se isso está certo? Salvar, rodar. Vamos de novo. Paulo, a primeira nota dele é 89. Agora vamos fazer uma média um pouquinho melhor, 75. O aluno Paulo está aprovado. Então, olha só, onde estava aquele meu %S, desculpa, ele substituiu pelo nome da minha variável nome, que no caso aqui do programa é Paulo. Está aprovado. Só que ele não está mostrando ainda, pessoal, a média. Porque se vocês olharem aqui, no problema, ele não me pediu a média, né? Ele me disse só, ó, realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado apenas se sua média for superior a 6. Vamos rodar o pobre coitado? Vamos. Mas daí vamos botar Zeus aqui, né? O Paulo sempre passa. O Zeus, coitado, tirou 45 e depois ele se recuperou, né? E tirou 50. O que aconteceu? Não aconteceu nada, porque 45 e 50, a média dele é 47,5. 47,5 não é maior que 60. Se não é maior que 60, ele não vai entrar no print, ele vai fazer a primeira execução depois do end, primeiro comando. Qual é? Nenhum. Acabou o problema. Acabou o programa. Beleza? Agora, fala. Por que ali na linha 3 tu tem que sempre no começo determinar a média como 0, se na linha 7 tu já vai dar o valor da média? Não precisa. Eu tinha falado isso antes, assim, ó, isso aqui é uma coisa, é um cacuete meu. Eu tenho a mania de inicializar todas as minhas variáveis no início do programa, até para ser mais didático. Mas o que tu está falando está completamente certo. Isso aqui já é uma inicialização, pessoal. No entanto, o que é uma inicialização? Eu estou botando algum valor para dentro. No entanto, além disso aqui ser didático, o que acontece? Incorre no problema que se tu usar a média sem inicializar, seja aqui ou seja dessa forma aqui, ele te dá um erro. Mas não é obrigatória, sim, tá? Respondendo a tua pergunta. Obrigado. Nada, é isso aí, pessoal. Esse é o momento, esse programa é óbvio que é bem simples, mas eu estou preocupado em ensinar sintaxe para vocês e ambiente. Porque depois, se vocês souberem usar um input, um fprint e um desvio condicional, vocês resolvem qualquer problema. Isso aqui é o que eu sempre brinco, né? Aquela história do pobre coitado do pedreiro. Isso aqui é levantar parede, né? Botar tijolo, é trocar comando. O interessante é isso aqui, ó. É resolver o problema através de um algoritmo genérico, tá? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui? O Paulo só está aprovado ou não? Vamos colocar a média dele. Então, como eu colocaria? Os alunos é para matar, né? O aluno %S está aprovado com a média, não vou botar cento que é um saco aqui, com a média %D. E daí eu vou vir aqui depois, o primeiro depois da vírgula vai aparecer aqui, o segundo % tem que botar mais uma vírgula e eu coloco quem? A média. Então, o nome vai aparecer no %S, a média vai aparecer no %D. Vamos ver se isso funcionou? Vou salvar. Isso é um printf estruturado. O disp, vocês jamais iriam fazer isso, vocês não conseguem. O disp só dá o display de uma variável ou de uma string sem botar essa questão dos percentos. Vou salvar e vou rodar. Professor, agora, oi. O fprintf, ele funciona como disp também, se eu colocar só a variável lá dentro? Não. Necessariamente, quando tu usa o fprintf, tu tem que usar os percentos, fechar aspas e colocar o nome da variável fora da aspa, separado por vírgula, tá? Tu pode não colocar nada de texto.
mas tu tem que fazer essa referência. Ele não funciona botando a variável aqui. Daí eu detenho, tá? Vamos ver, então, eu já rodei isso aqui, pessoal, a execução, o nome do aluno. De novo, Paulo. Agora eu vou botar 89, agora ele matou a pau, 98. O aluno Paulo está aprovado com a média 93,5, que é a média de 8998, e ele botou já aqui, ó. Aqui está o que ele ecoou no percento S, que é o nome, e aqui está o que ele ecoou no percento D, que é a média. Pronto. Tranquilo, galera? Se vocês entenderam esse exemplo, vocês resolvem todo e qualquer problema com desvio condicional, porque tudo que vocês precisam a nível de comando estão nessas 10 linhas, tá certo? Vocês não vão precisar mais nenhum comando aqui. Depois nós vamos ver que vão ter variações aqui, e eu vou trabalhar com operadores lógicos e ou aqui, só. Mas eu só vou estender esses comandos. Essa é a aula de hoje, basicamente, tá? Mas não acabou. Professor, como é que ele sabe que a média do porcento D é a média do aluno? Como ele sabe? Média... porque é do... Vai falando. Porque a primeira tu bota com o S depois, porque tu usa o S lá em cima, na linha 4, ou não? Tá, vamos por partes. Vamos lá, Jack. Eu só uso S quando a minha... Tudo isso aqui são variáveis. Nome é uma variável, nota 1 é uma variável, nota 2 é uma variável, média é uma variável, certo? Nome é uma variável que contém caractere, porque eu passei esse parâmetro aqui no input. As notas 1 e 2, eu não passei parâmetro, ele assume automaticamente que é um numérico, seja ele um inteiro ou um real. A média, eu nem sequer entrei com input, eu já botei um valor. Na verdade, eu já inicializei a minha média, eu já disse para ela que ela era um numérico lá em cima quando eu atribuí 0. Mas se eu não tivesse feito isso, que o colega até perguntou, que não é obrigatório, no momento em que eu boto efetivamente 2 numéricos, que é a nota 1 e nota 2, e faço uma operação matemática, a média é numérica. Então, a tua resposta é o seguinte: porque ele sabe que média é um numérico? Porque ele derivou a partir de 2 outros numéricos. Tranquilo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, mais o nome, ia dar erro. Tá, mas por que é porcento D que tu usou? D de decimal. D se refere a decimal, é o acrônimo de decimal. S é o acrônimo de string, alfanumérico. Tá, entendi. Essa é a relação que vocês têm que pensar, tá? O MATLAB, pessoal, o Octave é mais bonzinho para vocês, tá? O MATLAB, se tu bota decimal, ele não bota R$1. O Octave deixa com decimal. Daí, no MATLAB ainda, se eu quisesse complicar, eu teria que botar assim, ó, .2F. F de float, de ponto flutuante. Eu estaria dizendo para o MATLAB que ele quer 2 espaços depois da vírgula, com ponto flutuante. O Octave é mais simplesinho, ele aceita tudo como decimal aqui e está resolvido o problema. No MATLAB, se a gente jogasse isso aqui, pessoal, não quero confundi-los, tá? Mas ele ia colocar só 93, porque decimal ele lê como inteiro. Se eu quisesse ponto flutuante, eu teria que trabalhar com F. E daí, o ponto 2F é que eu quero 2 casas depois da vírgula. Ponto 4F, eu quero 4 casas depois da vírgula. 2.4, eu quero 2 casas à esquerda da vírgula e 4 à direita da vírgula, tá? Mas isso aqui depois é formatação em linguagem de programação, tá? Isso aqui não vamos complicar agora. Vamos ficar só com decimais ou strings nesse momento. Depois vocês trocam isso aqui, porque senão há muita informação no início, tá? Tranquilo, galera? Mais alguma dúvida? Professor, Pode falar. então quer dizer que ali nos inputs, a não ser que não seja um decimal, tu sempre vai ter que botar o S. Isso. Ou ao contrário. Tipo. Ou ao contrário, não colocando, se você não quer botar uma string, tu bota, não omite. Se tu quer forçar que aquela variável seja uma string, tem que botar o S. Senão ele espera por um decimal. E só tem decimal e string. Isso. Certo. Tá bom?
Tá. Vamos continuar, pessoal? Tá, o exemplo 2 aqui, ele está todo posto bonitinho o código, o equivalente no Scratch. Por que eu botei isso aqui, pessoal? Porque se vocês tiverem dificuldade em qualquer exercício da lista 1, é só vocês ir lá na lista 1 que vocês fizeram, porque é a mesma lista, no Scratch, e codificar isso aqui, ou traduzir isso aqui por isso aqui. De novo, eu vou insistir. O que é pergunta e qual é o nome? Está aqui, ó, é o que está dentro do meu input. Claro que tem uma outra sintaxe, mas a semântica mesma. Aqui eu pedia qual é o nome e guardava na variável nome. Estão verificando aqui? Aqui eu entro com o nome do aluno e guardo na variável nome. Logo, digita a sua primeira nota e guardava em nota 1. Input, entro com a primeira nota e guarda na nota 01, underline 01. É igual, é a mesma coisa. A resolução, o algoritmo é o mesmo. O que eu troquei foi só os comandos, a sintaxe dos comandos. Aqui era bloco, aqui é um if, por exemplo. Tá? É só isso que a gente está fazendo. Se vocês assimilarem isso, é o que eu sempre brinco. Ah, mas eu tenho que decorar todos esses comandos? Mais ou menos, gente. É input, é o if e é o printf que nós estamos usando aqui. E deu. Isso aqui, no momento em que vocês começam a programar, isso vem automático. Tá? Então, tu não estuda. E se tu tem dúvidas, tem uma coisa maravilhosa chamada help. Opa! E principalmente se você digitar no lugar certo, que é aqui, ó. Help e o comando que tu quiser. Tá certo? Dá o help e qualquer comando, ele vai te dar toda a estrutura aqui bonitinho. Continuando, então. Desvio condicional composto. Show! O que a gente está fazendo? A gente fez o desvio condicional simples. A gente só falava se o aluno estava aprovado. E se a criatura rodou? Tá? Foi reprovado. Não acontecia nada. Então, no desvio condicional composto, você adiciona a cláusula else. O que é a cláusula else? Se esta condição for verdadeira, ele executa a instrução ou todas as instruções que estão entre o if e o else. Se essa condição for falsa, que anteriormente ele saltava para depois do end, ele vai saltar para depois do else. Por isso que da história do desvio condicional, ele sai da sua rota normal. Condição verdadeira, executa isso. Condição falsa, executa isso. De qualquer forma, ele vai executar alguma coisa. Tá? E quando ele vai terminar, quando efetivamente ele entrar aqui e chega a encontrar um else, ou quando ele entrar depois do else e encontrar o end. Então, vamos lá. Aqui está exatamente explicado tudo isso para vocês, pessoal. Vamos direto no exemplo. Aqui ainda, para deixar mais claro para vocês, eu coloquei o bloquinho, que era o desvio condicional composto no Scratch, em que tinha uma condição e, se essa condição fosse verdadeira, executava os blocos que estavam neste espaço. Se essa condição era falsa, ele executava os blocos que estavam dentro desta outra lacuna. Isso aqui num diagrama de bloco é o seguinte, na direita, aquela velha, né, que eu acho horrível isso, mas que o canhoto o esquerdo é o errado, que o certo é sempre o destro, uma atrocidade isso, né, mas sempre assim, ó, verdadeiro sai pela direita, falso sai pela esquerda, tá? Então, se a condição é verdadeira, ele vai executar isto aqui. Se a condição for falso, ele vai executar isso aqui. Isso aqui é uma instrução ou várias instruções. De qualquer forma, depois ele segue o ritmo normal do programa. Leia-se, ele entrou aqui na condição, ou ele executa isso, e depois aonde ele vai? Ele vai continuar a execução do seu código. Então, isso aqui é uma visão gráfica, ou melhor, o diagrama de bloco do desvio condicional composto. Continuando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estender este problema aqui, para quê? Para colocar se ele está aprovado ou reprovado. Bom, se aprovado, eu já fiz aqui todo o problema. Se ele passou, já dá a mensagem com o nome dele, com a palavra aprovado e a média. O que acontece se ele roda? Bom, se ele roda, eu vou fazer um desvio condicional duplo ou composto. Vou vir até aqui, pessoal. Vou dar um Enter e vou escrever else. Olha, já me jogou lá para a esquerda automaticamente. Por quê? Eu dou um Enter, ele vai me dar uma segunda opção aqui.
Se for a média for maior que 60, ele vai continuar fazendo isso. Tá, mas se não for, o preguiçoso vai copiar e colar aqui e vai dizer que ele não está mais aprovado, ele está reprovado. E vou deixar o nome dele e vou deixar a média dele. Vou deixar os mesmos parâmetros. Poderia só fazer reprovado aqui, que é o que o programa está me pedindo. Mas como eu já tinha aqui o nome dele, já tinha a nota dele, o que eu fiz? Copiei. Estão vendo que agora ele é um desvio condicional duplo. Se é verdadeira essa condição aqui, ele executa o que está entre o if e o else. Se essa condição for falsa, não for verdadeira, ele vai executar o que está entre o else e o end. Então, vamos lá, vamos ver se isso está certo. Vou rodar. Vou colocar o Paulo. Vamos rodar o Paulo primeiro. Ele tirou 34 e 45. Obviamente que essa média vai dar menor que 60, né? E o aluno Paulo está reprovado com a média 39,5. Realmente, 39,5 não é maior que 5. Que 6, desculpa. Vamos passar a criatura? Paulo, 8,9 e 7,5. O Paulo está aprovado com a média 82. Por quê? Porque 82 é maior que 60. Se é maior que 60, ele vai ficar restrito a esta parte. Isso aqui poderia ter várias instruções aqui, pessoal. Não tem o menor problema. Pode ter uma, mas no mínimo uma vai ter que ter. E no else pode não ter opção? Pode, mas não tem sentido tu não ter uma opção no else, então não usa else, tá? Então é um pouquinho disso. Tranquila a questão do uso do else, gente? Eu expliquei bem rápido porque era bem simples a estrutura. Eu só estou botando uma segunda opção, né? Tranquilo? Então, vamos continuar. Opa, deu um plim aí. Vamos lá ver o que aconteceu. Tranquilo. Professor, eu tenho uma dúvida. E da mesma forma... e da mesma forma do Scratch, então, eu posso colocar checagens dentro de checagens? Me explica o que seria checagem dentro de checagem. Colocar vários ifs encaixados? Se eu tivesse um se então, e se não, e colocasse dentro da condição, após ali a condição, pode botar uma outra checagem. Isso, tu pode botar uma outra checagem nesse sentido aqui, ó. Isso aqui que quer dizer, né? Fazer vários encadeamentos, só que pensa assim, sempre que tem um if, tem um end. Não tem o menor problema. Por exemplo, se essa condição aqui fosse verdadeira, ele executava isso aqui e vai para o final do end, porque é verdadeiro. Essa condição é falsa, ele vai testar essa outra condição, se o A é maior que 4. Claro que aqui não tem nada a ver o A, né, mas seria a média. Daí ele vai entrar no segundo if. E tu pode ir encadeando tantos ifs quanto quiseres, sempre nessa estrutura if, end, ou if, else, end. Pode sim, tá? Mais adiante a gente tem um exemplo disso. Tá, obrigado. Nada. Bem pertinente essa tua pergunta. Professor. Oi. Por que ali no if, else, no end, não precisa botar ponto e vírgula? Porque a sintaxe da linguagem, do Objective-C não precisa, tá? É uma questão disso. O if começa no if e termina no end, tá? Não, é uma questão de sintaxe. E ele não vai ecoar, tá? Ele não precisa. Certo. Eu até acho... Não, mas aqui... Isso é uma boa pergunta, se eu tirar o ponto e vírgula aqui, eu acho que ele não influencia, mas vamos se certificar, porque o F, printf, já ecoa na tela, então tanto faz, vamos ver se ele aceita. Eu acho que ele até aceita, eu que tenho essa mania de botar ponto e vírgula, tá? Tu gera um padrão de programação, né? Olha, ele aceita. Paulo, quer ver, vai dar a mesma coisa. 89, 87. Mesma coisa, ó. Veja bem, sempre pensam que a questão do ponto e vírgula é para não ecoar na tela, mas o fprintf vai ecoar na tela, de qualquer forma. Então, tanto faz você usar ou não. Aqui não é o caso. Aqui ele vai ecoar ou não, que a gente já demonstrou. Mas boa pergunta também. Mas dentro da sintaxe do if, else, end, aqui, ou aqui e aqui, não precisa ponto e vírgula nem ponto. Algumas linguagens têm ponto aqui, tá? Mas isso varia de linguagem para linguagem. O Objective-C não tem. Tá legal, galera?
Daí tu pode estar perguntando, meu Deus, como é que eu vou saber disso quando troca de linguagem? Pessoal, depois vocês se acostumam. Não se estressem quanto a isso, tá? Operadores lógicos, tá? O que são os operadores lógicos? Agora começa a ficar divertida a programação. Eu posso ampliar a minha gama de resolução de problemas colocando operadores lógicos. Então, o que são operadores lógicos? O operador lógico é o e, ou e não, a famosa negação, tá? A negação, tá? Eu vou deixar por último, tá? A negação, porque não é muito utilizado, é uma lógica inversa. O que é uma coisa falsa? É um não verdadeiro. Eu estou dizendo, sim, mas e daí? Então é falso? É. Então, para muitas pessoas se confundem muito com o uso de negação. Mas a gente vai dar um exemplo, mas não é muito utilizado. Mas é possível. Só tem que pensar na lógica inversa, tá? Mas vamos ao que interessa. São 3 operadores lógicos, são eles, e, ou e não. O operador e, tanto no MATLAB como no Octave, é o e comercial duplo, tá? É o e. Eu dei um exemplo. X é maior ou igual a 0, tá? Eu posso também, eu não falei para vocês, mas eu posso combinar os operadores anteriormente citados, tá certo? O que é? Aqui eu só coloquei se a média é maior que 60. Vamos voltar aqui e deixa eu fechar isso aqui que realmente faltou. Se essa criatura, no caso, Paulo aqui, ele tirar 60, o que vocês acham que vai acontecer? Me digam aí, alguém está com o microfone. Se ele obtiver, Paulo, eu vou fazer agora a média 60. O que vocês acham que vai dar? Aprovado ou reprovado? Vai dar erro? Não. Reprovado. Aprovado ou reprovado? Reprovado. Reprovado. Por quê? Porque ela tá fazendo maior que 60. Isso, porque 60 não é maior que 60. É aquela história assim, ó. Ah, tu só sai de casa quando tu estiver acima de 1,50 m. Mas eu tenho 1,50 m acima de 1,50 m, maior que 1,50 m. 1,50 m não é maior que 1,50 m. Então, aqui vamos testar. Paulo, média 60, a nota 60, nota 2, 60. Paulo está reprovado, porque 60 não é maior que 60. Ah, mas eu queria que 60 passasse, não, Nijuí com 60 passa, tá? Não tem problema. Então, nós botamos um maior igual, eu posso compor dois operandos aqui, tá certo? Então, eu vou salvar, vou colocar, e agora sim o Paulo vai conseguir passar. Paulo, nota 60, e o Paulo está aprovado, porque 60 é igual a 60. Pegaram a ideia? Então, eu posso compor também aqui a questão de maior, igual, maior, menor, e, obviamente, eu posso botar negação, tá? Mas a negação eu vou pular essa primeira parte, que só confunde. A experiência me mostra que botou negação, é a lógica inversa, não vale a pena, tá? Vamos continuar. Então, o operador E é exemplificado por 2 E's comerciais, e ele está dando esse exemplo aqui. O X é maior ou igual a 0, e o X é menor ou igual a 10. Isso se chama intervalo. Então, qualquer número atribuído de X entre 0, incluindo 0, porque está igual, e 10, incluindo 10, porque ele está menor ou igual, é um número válido nessa condição. É isso que está dizendo aqui. Isso é um intervalo de 0 a 10, certo? Se eu tirasse aqui os iguais, eles seriam um intervalo do quê? De 1 até 9. Porque ele sempre vai ser menor que 10 e vai ser maior que 0. Pegaram a ideia? Então, o E é quando eu quero dar 2 condições ao mesmo if. Então, por exemplo, vamos chutar aqui, vamos voltar para cá e vamos usar o E. A gente já usou que a média, para ser aprovada, ela pode ser maior ou igual a 60, tá? E eu vou botar uma condição. E tu não pode zerar nenhuma nota. E a nota 1 tem que ser maior que 0. O que quer dizer aqui se a nota 1 é maior que 0? Então, eu tenho que ter a média 60 e não posso efetivamente zerar uma nota. Claro que agora com 60 era impossível, porque se tirar 100 já não pode zerar. Mas então, vamos ter que colocar aqui um outro critério, que a nota 1 tem que ser maior do que
20, vamos colocar. Tá certo? Então, vamos pegar aqui a nossa média. Deixa eu ver se vai dar certo. 90... Não, vai ter que dar errado. Eu estou calculando aqui, pessoal, porque não adianta eu dar 100 para ele, tá? Eu tenho que achar uma condição para comprovar para vocês. A nota 1 tem que ser maior aqui que 50. Daí eu sei que eu vou conseguir fazer a média. Eu estou colocando uma condição. Então, o Paulo só vai passar, primeiro, se tem uma média superior a 60. Se ele não tem uma média superior a 60, ele já está rodado. Agora, se ele tiver uma média superior ou igual a 60, ele tem que ter a nota 1 maior que 50. Essa é a segunda condição. Vamos fazer isso? Vamos ver se funciona. Vamos passar ele, tá? Como eu passo o Paulo? Primeiro, eu vou dar efetivamente aqui 100 para ele, tá certo? 100 para ele, eu dando 20 aqui, pessoal, eu vou dar 30 para dar 65. 100 mais 30 dividido por 2 vai dar 65. 65 é a média, mas vocês estão vendo que... Ah, errei de novo, mas eu sou um animal. Esqueçam aqui. Deixa eu botar 3 aqui, ele vai dar reprovado. Eu fiz o meu exemplo errado. Paulo é a nota 1. O Paulo tem que ter uma média maior que 60 e tem que ter a nota 1 maior que 50 para ser aprovado, senão ele vai ser reprovado. Então, minha nota 1 aqui, eu vou colocar 40, que entra nesse critério aqui de ele ser reprovado, e mesmo que ele tirando 100 na segunda nota, 100 mais 40, 140, dividido por 2, média 70, é acima de 60, ele vai dar reprovado. Reprovado. Por quê? Com média 70 reprovado? Mas de que jeito? Vamos lá. 70 é maior ou igual a 60? É verdadeiro essa condição. Mas eu tenho que ter as duas condições verdadeiras, porque aqui tem um e. E a nota 1 é maior que 50, a nota 1 ele tirou 40, então ele está reprovado. Então não é verdadeira esta condição composta pelo e, ele cai no segundo. Pegaram a ideia? É um pouquinho mais complexo e tem uma tabela verdade aqui, pessoal, que vai auxiliar vocês. Olha a tabela verdade aqui. Utilizando o e-comercial é utilizado quando 2 ou mais relacionamentos lógicos de uma condição precisam ser verdadeiros. Então, o que que acontece? Olha o diagrama de bloco aqui. A condição 1 e a condição 2 devem ser verdadeiras para ser executada alguma instrução. Se a condição 1 ou a condição 2 não forem verdadeiras, ele não vai executar nada, ou vai executar depois do else, tá? Então, a tabela verdade da condição e é a condição 1 e a condição 2 são falsas, a resposta é falsa. Por exemplo, ele tirou a média menor que 60 e a nota 1 é ainda menor que 50. Com certeza as duas são falsas, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar na segunda opção do else. A outra condição, a primeira é verdadeira, a gente acabou de dar esse exemplo. A média do Paulo era 70, essa condição era verdadeira, a primeira. No entanto, a segunda condição era falsa, porque ele tinha que ser maior que 50, era 40. Essa é falsa, a resposta é falsa. Agora ele inverte. Ele diz que a primeira condição é falsa e a segunda é verdadeira, continua sendo falsa. A única possibilidade do e ser verdadeiro é quando ambas as condições são verdadeiras. Ele tem que ter uma nota média maior que 60 e tem que ter uma nota 1 maior que 50. Então, esta é a tabela verdade, pessoal, para a condição e. Agora, nós temos uma coisa mais light. A coisa mais light é o ou. O ou é o operador, ou significa, ou ele é representado na linguagem Octave e MATLAB com o pipe. Pipe, para quem não conhece, pessoal, é no teclado em cima da contrabarra, tá? Isso aqui é um pipe. Eu vou colocar lá aqui, vou tirar o E e vou colocar o pipe 2 vezes. É essa setinha, esse risquinho, a gente chama ele de pipe. Isso aqui, no MATLAB, no Octave, equivale ao operador OU. Então, vamos lá.
olha só como já mudou completamente a lógica aqui do meu programa. Agora, para o Paulo passar, ele tem que ter a média maior ou igual a 60 ou a nota 1 maior que 50. Então, quer dizer que se ele tiver uma média menor que 60 e a primeira nota maior que 50, ele vai passar? Sim, é o que está dizendo essa condição aqui. Vamos ver se isso é verdade? Vamos fazer, então. Vamos dar 50 para as duas notas do Paulo. E ele vai passar, porque ele vai entrar nessa segunda condição. Porque ele está caindo no ou. Vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Opa, eu já estou aqui. Paulo, primeira nota 50. Aliás, tem que ser maior que 50, desculpa. 51. E a segunda nota 51 também, que seria a média 51, né? E o que aconteceu com ele? Ele foi aprovado. Mas como ele é aprovado? Ele tem a média 51, a média maior que igual a 60? Não. Mas a nota 1, que é a condição ou é maior que 50, 51 é maior que 50? Sim. Então, daí a gente vem numa segunda tabela verdade do operador ou, em que vocês vão ver que quando uma das condições está verdadeira, ele executa a parte verdadeira. Se a condição 1 está verdadeira, ele executa. Se a condição 2 está verdadeira, ele executa. Se ambas estão verdadeiras, ele executa. Se as duas são falsas, daí ele não executa. Aqui está a tabela verdade dela. Condição 1, falsa. Condição 2, falsa. Obviamente que ele vai ser falso. Verdadeiro e falso, ele é verdadeiro, porque é ou. Falso e verdadeiro, ele é verdadeiro, porque ele é ou. Verdadeira e verdadeira também é verdadeira, porque qualquer uma das duas serviria. Então, aqui nós introduzimos os dois operadores, lógicos e ou, tá certo? Tem ainda, pessoal, mas, de novo, eu não gostaria de explicar agora a questão do não, que é a negação. O que é uma negação aqui? Ó, aqui está o exemplo. A não é igual a 9. O que é não igual a 9? Diferente. Tá? Isso aqui, geralmente, o pessoal não utiliza no início porque ele não trabalha. Porque eu iria efetivamente testar se ele não é 9. Qualquer outra coisa que não seria 9. Então, se é igual a 9, faz alguma coisa, ou faz ao contrário. Tá? O negação, neste exemplo agora, nesse momento, a gente não vai utilizar, mas vocês sabem que se precisar usar, ele precede o igual com um til. Isso é a negação, é não igual. Eu interpreto que A não igual a 9. É uma condição que vocês podem usar também como operadores. Conseguiram entender, pessoal? Aqui dentro dos slides, eu estou dando, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, uma condição aqui do operador, um exemplo do operador, que eu estou dando um exemplo de um código de intervalo. Olha aqui, ó. Escreva um programa usando o operador lógico E, tá? Escreva um programa que, a partir da digitação de um determinado número, estabeleça se o mesmo está dentro da faixa de 20 a 90. Então, vamos lá. Ele está dando aqui, ó, pega um número, o input entra com o número, testa se esse número é maior ou igual a 20 ou o número é menor ou igual a 90. Então, qualquer número que eu digitar entre 20 e 90, se esta condição, ambas, estiverem verdadeiras, ele vai dizer que o número está na faixa de 20 a 90. Se não for, ele vai cair fora. Vamos jogar isso aqui para lá e vamos testar, que eu acho que fica melhor. Vou dar o famoso copiar aqui. Copiar. Vou deletar aqui o nosso programa. Ctrl V. Aqui deixa eu arrumar que ele vem tudo com erro de formatação. Estão vendo esses errinhos aqui? Quando vocês copiam, isso aqui vem tirar. Isso aqui com certeza dá erro. Erro de algum caractere especial. Geralmente ele dá problema nas aspas aqui, mas no momento que a gente gravar e rodar, ele vai dizer para nós se está errado ou não. Não tá. Entre com o número, tá? Vou entrar com o número aqui entre 20 e 90. 55. 55, o que é? O número 55 está na faixa de 20 a 90. Joia. Vamos botar um número fora da faixa, depois eu explico o código. 154, é óbvio que vai estar fora, né? O número 154 está fora da faixa de 20 a 90. Vamos ver a lógica? Isso aqui vocês já sabem, isso aqui vocês já sabem. Aqui eu simplesmente peguei um número, entrei no meu if. If, else, end.
Aqui ele executa quando essa condição for verdadeira, aqui quando essa condição for falsa. Qual é a condição? O número é maior igual a 20, eu entrei com 154. 154 é maior ou igual a 20? Sim. E o número é menor, desculpa, é maior do que 20. Mas e o número é menor ou igual a 90? Não. Essa condição é verdadeira, essa condição é falsa, porque 154 é maior que 90. Então, verdadeiro e falso, o E exige que as duas condições sejam verdadeiras. Ele vai cair aonde? Nesta aqui, que o intervalo está fora da faixa de 20 a 50. E o outro exemplo que eu dei, dentro da faixa, tá? Número 20, 50, vamos botar 30. Vai dar aqui, 30 está dentro da faixa. Vamos lá. O número 30. 30 é maior ou igual a 20? Sim, é verdadeiro. E o número é menor ou igual a 90? 30 é menor ou igual a 90? Sim, é verdadeira. Ambas as condições são verdadeiras, ele vai executar essa parte aqui. Ou seja, o número está dentro da faixa dele. Pronto. Acabamos de aprender que vocês podem usar múltiplas condições. Ah, eu posso botar mais? Pode, sem o menor problema. Sempre colocando entre parênteses e separando através de um operador lógico. Claro que tem que ter uma lógica aqui, não pode botar ou e numa mesma cláusula aqui, que não vai ter lógica nenhuma, né? Tá? Por exemplo, assim, ó, o número é maior ou igual a 20 e menor ou igual a 90, ou par. Pô, mas daí tu vai me complicar, uma exclui a outra, tem que ter uma certa lógica na composição da tua estrutura lógica, tá certo? Mas aqui vocês podem usar tantas quantas forem necessárias. Geralmente a pessoa só usa e ou só usa ou, tá? Nunca as duas juntas, porque pode dar problema de lógica da programação. Daí, pessoal, estão conseguindo acompanhar? Eu já estou sem voz aqui. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo até então? Opa, 3 perguntas aqui ou não? 3. Reprovado. Depois vocês me contam aqui o que seria isso. Tranquilo, gente? Posso continuar? Aqui no operador lógico, ou ele tem o exemplo da classificação a partir do sexo. Então, vamos copiar isso aqui. Vamos copiar a questão do ou aqui. Ctrl C. Vamos vir para cá. Vou liberar. Ctrl V. Vamos arrumar o código. Aqui, ó, tem erro já. Aqui tem erro de formatação. Aqui pode ver que estou dando display, ó. Dá para usar, porque eu só estou dando um display de sexo válido, sexo inválido. Deixa eu ver se está tudo certo. Isso aqui, ó, isso aqui tem cara de estar errado, ó. Tá vendo? Ele está diferente. Então, vocês podem desconfiar quando tu copia e cola, aqui é um horror. Isso aqui. Vai ter que ser... Era M, né? M. São estresse. M. E F. Esse F também está errado. F, entre aspas. Acho que é aspas simples aqui. Isto... Se sexo, tá, ou tá. Acho que sim. Vamos ver se ele roda. Depois primeiro a gente vê se roda. Dígito sexo, M para masculino e F para feminino. Então, M, sexo válido. Que baita programa, né? F, agora ele desconectou. Foi mal aí. Só um pouquinho, pessoal. Sexo inválido. Vamos rodar, que ele tinha desconectado. Vamos de novo. F, sexo válido. E M a gente já tinha testado antes, né? M, sexo válido. Vamos colocar uma outra letra. A, sexo inválido. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Vamos lá. Pega sexo, a partir de uma string, ó, isso aqui vocês já aprenderam. Depois ele entra no if, else, end, né? If com uma condição, se o sexo for M ou sexo for F, ele dá o display de sexo válido. Se qualquer outra coisa diferente de M e F, seja inclusive maiúsculo, ele vai dar inválido. Querem até ver, pode botar um M maiúsculo aqui,
ele tem que dar inválido. Por quê? Porque M maiúsculo é diferente de M minúsculo. Quando você faz uma comparação com string, tem que ser tal e qual. Se eu colocar um espaçozinho aqui, ó, eu tenho que colocar um espaçozinho aqui na minha entrada. Ele simplesmente vai comparar tal e qual está aqui, tá certo? Então, aqui é um exemplo da utilização do comando lógico, operador lógico, ou, certo? Quando esta ou esta estão verdadeiras. Daí ele vai executar a parte verdadeira. Quando esta ou esta estiverem falso, ele vai dar em questão de falso. Tá bom, pessoal? Vamos ver o que mais nós temos? Vamos fazer a segunda aqui. Altere o código da atividade 1 para contemplar a possibilidade de aprovar o aluno se sua média for igual ou superior a 60. A gente já fez isso, tá? Lá atrás, você recordam que a gente fez, eu acabei de apagar o código, mas a gente colocou, a gente sempre testava se era superior a 60. Como eu faço superior e igual, simplesmente coloco um igual. Isso talvez soe estranho para vocês, porque olha aqui, ó. Eu coloquei, aqui já é uma terceira atividade, mas lá no Scratch, vocês viram que a gente tinha que trabalhar ou com uma composição, porque eu só tinha efetivamente o igual, maior e menor. Se fosse maior, igual, eu tinha que compor ele. Aqui eu posso simplesmente compor ele a nível de comando. Essa é uma diferença e uma vantagem. Eu acho que uma vantagem porque fica com códigos mais estreitos, menores, um código mais reduzido, tá certo? Em comparação ao que a gente tinha antigamente lá no Scratch, que não tinha o maior igual, o menor igual. Ele tinha que botar uma composição. Aqui no mouse eu estou mostrando isso. Falando em composição, e respondendo já a pergunta de um colega de vocês, se eu podia compor vários ifs. Está aqui a questão. Sim, pode compor. Como vocês faziam isso lá no Scratch? No Scratch, vocês tinham efetivamente aqui o desvio condicional duplo, né? Que é o se e se não, que vale o nosso if, else, end, e vocês poderiam introduzir um outro dentro deste bloco. Isso aqui vocês cansaram de fazer, principalmente lá na questão da programação do jogo de vocês. Como isso aqui fica aqui, ó, isso aqui simplesmente você vai colocar numa segunda opção um segundo if, que é exatamente isso que eu quero que vocês comecem a fazer na atividade. Vou deixar vocês trabalhar um pouquinho também, né? Não vou ficar programando a noite inteira para vocês. Eu quero deixar que vocês façam essa atividade trabalhando com esse encadeamento de ifs, tá? Na verdade, tu nem precisaria encadear aqui, dependendo da lógica que tu usa, mas eu quero que vocês façam um encadeamento, tá? Porque, por exemplo, vamos tentar entender o problema aqui. Modifique o algoritmo da questão anterior, da média, para atender essa nova classificação. Antes estava aprovado ou reprovado, né? A gente começou lá no início, só aprovado e não mostrava, depois mostrava se era aprovado e reprovado e mostrava a média. Agora a gente vai ranquear ele. Ele está aprovado ou em recuperação ou reprovado, dado um intervalo de notas. Então, se ele estiver no intervalo de 100 a 70, tá certo? Ele está aprovado. Se ele estiver no intervalo de 50 a 69, desculpa, ele está em recuperação. Se ele estiver no intervalo de 49 ou menos, ele está reprovado. Então, eu quero que vocês usem uma lógica que a gente aprendeu, que é o if, else, end, encadeado. Está aqui a implementação deste código aqui, vocês podem seguir isso aqui, vai funcionar, tá? Traduzir isso aqui para cá, vai funcionar. E resolvam esse problema 3, que seria a atividade 3 de vocês, tá certo? Eu vou deixar vocês resolverem isso, eu não vou resolver, não nesse primeiro momento. O outro problema que eu quero que vocês resolvam, se recordam desse problema da atividade lá, que a gente brincava com a divisão dos números lá? O que era isso? Se alguém não lembra, vamos ler aqui. Existem números de 4 dígitos, obviamente que o número tem que ser entre 1.000 e 9.999, que obedecem à seguinte característica. Se dividirmos o número em 2 grupos de 2 dígitos, um composto pela dezena e pela unidade, e outro pelo milhar e pela centena,
somarmos esses dois novos números, geramos um terceiro. O quadrado desse terceiro número é exatamente o número original de 4 dígitos. Vocês resolveram isso lá no Scratch. Inclusive, está aqui a resolução dele no Scratch. Já vou explicar a questão do mod, tá? O que eu quero que vocês façam? Resolvam isso agora em Objective-C no Octave. Qual é a ideia? Então, a partir da digitação de um número entre 1000 e 9.999, vocês não precisam validar essa entrada aqui no início, porque eu não estou trabalhando ainda com laço com vocês, tá? Com for e while. Isso é objeto da próxima aula. Então, vocês têm que se policiarem para digitar um número de 4 dígitos entre 1000 e 9.999. Pegando esse número, vocês pegam, por exemplo, o exemplo do 20 e 25. Tu divide ele em duas partes. A primeira parte é 20, a segunda parte é 20 e 25. 20, 20 e 25. Somando 20 com 25, nós temos 45. 45 elevado ao quadrado, ou seja, 45 vezes 45, é 2025, que é exatamente o número de entrada. Nesse intervalo de 1000 até 9.999, só existem 3 situações que atendem esse critério, que é o número 2025, o 9801 e o 3025. Então, quando vocês terminarem o programa de vocês, tu digita 2025, ele diz, atende o critério. Tu digita 1, 2, 3, 4, 5, não atende o critério. 70, 70, não atende o critério. 30, 25, atende o critério. É essa saída que eu quero no programa de vocês, tá? Como eu resolvo? Aqui está o código em Scratch, e tem um comando aqui, pessoal, que vocês vão ter que usar, que é o famoso resto, tá? Vocês usavam muito o resto para verificar se o número era par ou ímpar, ou pegar aqui o resto. Aqui ele está pegando o resto desta divisão por 100 para dar a segunda parte. Para quem implementou isso lá no Scratch, se não, vai lá, joga e dá uma olhada, vocês vão ver que ele pega a segunda parte do número, porque ele divide esse número por 100 e pega o resto. Este bloquinho aqui, ele reflete em uma função do MATLAB ou do Scratch chamada mod, em que ele tem uma estrutura mod, número, divisor. Então, vamos botar para cá, ó, na linha de comando, eu já expliquei para vocês que tanto o Octave quanto o MATLAB, ele pode ser visto como uma prancheta digital, então eu posso dar comandos aqui, a gente já falou isso, né? A igual a 3, ele atribui 3 ao A, etc. e tal. Por exemplo, B igual a 5, eu posso fazer o C, vai ser igual a A mais B, vai dar quanto? 3 mais 5, 8. C igual a 8. Ele aceita aqui comandos. E ele aceita também o comando mod. Vamos tentar entender o que é o mod? Então, mod, eu posso fazer assim, ó. Na letra Z, recebe mod de 4 dividido por 2. Então, o que ele vai fazer? O Z vai ter 0. Por que vai ter 0? Porque o mod devolve para a variável que ele chamou o resto da divisão deste número por este número. 4 dividido por 2, 2 vezes 2 dá 4, quanto sobra? 0. Vamos ver se é verdade aqui. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, sobra alguma coisa. Essa alguma coisa é 1. Então, eu já posso definir, por exemplo, uma lógica para me descobrir se um número é par ou 0. Se o resto da divisão é 0, ele é um par. Se o resto da divisão é diferente de 0, ele é um ímpar. Mas o que me interessa, o resto da divisão é dado pela função mod. Tá aqui, ó, onde você coloca o número e o divisor. Aqui era botar o número e o divisor aqui eu botaria 100, tá certo? Isso também funciona. Por exemplo, vamos pegar aqui, número, o número, vamos pegar aqui o 2025. Número 2025, daí eu vou fazer aqui que o Z recebe mod do número dividido por 100. Não é isso aqui que eu estou fazendo? O que ele vai botar no Z? A primeira parte do número, que é 25, dado essa operação de divisão por 100 e pegar o resto. É isso aqui que foi implementado, eu só estou dando efetivamente aqui o caminho da pedra para vocês usar o mod. Ah, eu tenho dúvida do que é o mod mesmo? Eu esqueci? Help mod. Ele vai dar exatamente aqui toda a explicação para vocês de como usar, obviamente em inglês, né, gente?
Tá? O MATLAB também é da mesma forma, está explicando exatamente aqui o que ele faz, como ele faz, tá? Depois eu estou dando um exemplo que tu pode usar o REN também, que é o resto da divisão. Então, mas não vem ao caso aqui, é só para mostrar para vocês resolverem isso, vocês precisam pegar o resto, e o resto através da função mod. Pegaram a ideia? Agora, a minha ideia são 10 para as 9. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, tá? Eu vou tomar um cafezinho, descansar um pouco a voz, e vocês também podem fazê-lo, né? Sem problema. E depois eu gostaria que vocês começassem a implementação. Obviamente eu vou parar de gravar agora. Essa implementação aqui, ó, se vocês têm alguma dúvida, seria legal vocês fazerem desde o exemplo, deixa eu botar aqui, desde o exemplo 1, essa codificação, que eu acho que é legal. Faz o exemplo 1, eu fiz o exemplo 2 com todas as variações, e depois vocês entram em atividade 1 aqui, ó, também, que nada mais é o que a extensão do exemplo. Depois nós tínhamos aqui 2 programas, que é usando o E e o OU, que era aqui a questão da faixa de intervalo. Seria legal vocês jogarem isso em código lá. Depois vocês pegam a questão do sexo lá, jogam em código, verifiquem isso. Daí, efetivamente, nós temos as 2 atividades que não foram feitas por mim, só foi dado dica, que é a atividade 3 e depois a atividade 4. É isso que eu quero que vocês façam agora. Terminaram tudo isso, vocês vão efetivamente aqui para o Classroom e tem uma lista. Tem uma lista que vocês devem sim postar no Classroom, mas eu vou dar tempo para fazer isso, não é na aula de hoje. Vocês vão lá no Classroom e vocês vão ver que vocês têm, não esqueçam de validar a chamada. Ó, faltam 5 pessoas para validar a chamada. Que não precisa fazer nada, é só validar. Tem aqui na parte de listas de exercício, que é para entregar dia 17, tá? Não é a semana que vem, porque semana que vem vocês têm a questão da semana acadêmica e o descanso merecido, né, para todos, então vocês podem descansar carregando pedra, né, resolvendo a lista. Mas vocês vão entregar o que é essa lista. Essa lista é tal e qual essa lista aqui, ó, de desvio condicional. Eu copiei e colei ela aqui para vocês, tá? É exatamente os mesmos exercícios, são 10 exercícios, ó, se é um par ou ímpar, vocês vão usar a questão do mod, vão ter que usar, não tem como fazer uma questão de saber se é um par ou ímpar sem usar o mod, e tem todas as demais. Para quem já entregou essa lista aqui em Scratch, que foi aqui, ó, essa segunda aqui, o desvio condicional, 27 pessoas entregaram, apenas 4 não entregaram. Esses 27 podem usar os códigos de Scratch, como eu estou usando aqui, como uma referência para só traduzir para a sintaxe do Octave, tá certo? Tem que me entregar isso naquela perspectiva de que vale 10 pontos da segunda nota de vocês, recordam? Por enquanto, nós temos 4 atividades que foram entregues, mas eu acho que tem as questões bônus, né? 4 mais 3, 7. Então, aqui vocês já têm 7 atividades. Em tese, 1, alguma coisa, porque tem 10 pontos. Possivelmente, até o final da disciplina, eu vou interar aqui, no mínimo, mais uma lista, daí eu posso fazer essas 2 listas no Octave valendo 2 pontos, e as demais 1, daí vai fechar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na próxima lista que eu vou dar de desvio. Vai fechar os 10 pontos. Entregaram todas as listas, tem grande chance de ganhar 10 pontos na segunda nota de vocês. Lembrando que a segunda nota valia 30, e eu fiz uma avaliação, e o projeto de vocês eu dei a nota sobre 20. Os 10 são exatamente essas listas aqui, questões bônus que vocês estão entregando. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Puxei bastante agora, mas vocês têm o resto da aula para, na ordem, tá? A partir agora, até as 9, eu vou fazer um intervalinho, só vou tomar um café para dar uma respirada. A partir das 9 horas, eu estou já nesta sala aqui, ó, das dúvidas. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, entram nessa sala que fica melhor para a gente trabalhar dúvidas a dúvidas, tá? Como funciona para mim chegar nessa, para quem não estava no início da aula, é só vocês virem no Classroom e simplesmente clicarem aqui no Meet. Ele vai jogar vocês para esta sala aqui que eu já estou. Eu estou lá em silêncio, tá? E sem a minha câmera, mas
também, se for o caso, podem me chamar por aqui, tá? Agora, então, tem alguma dúvida, pessoal, que eu posso tirar antes do intervalo? Não? Contagem regressiva, então, para dúvida. 3, 2, 1. Ok, então eu vou parar a gravação. Assim que disponibilizar,